Enquanto o mundo anda à procura de saber como lidar com Donald Trump, nós por cá entramos em mais uma crise política que vai acabar com a queda do governo e eleições antecipadas. Já nem temos muito tempo para dar atenção às tarifas que os Estados Unidos passaram a aplicar ao Canadá e ao México, nem à retaliação dos vizinhos a norte e a sul, nem da China. A humilhação de que Zelensky foi vítima na sala oval correu o mundo e gerou uma grande onda de solidariedade europeia, levada até Londres, em cimeira, que serviu para Kiev receber a promessa de continuar a receber armas da Europa, mas não dos Estados Unidos, que suspenderam essa ajuda. Zelensky teve de engolir o orgulho e entregar-se nas mãos de quem o maltratou. No entretanto, Ursula von der Leyen anunciou um pacote de 800 mil milhões de euros para financiar o rearmamento da Europa. Por cá, a moção de censura foi rejeitada e o governo vai apresentar uma moção de confiança. Aperte o cinto. Vamos entrar de novo na montanha russa das eleições. Em meio ano vamos ter eleições autárquicas, eleições presidenciais e eleições legislativas no final da primavera. Está com o Bloco Central, comentários de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Eu sou o Paulo Baldaia, moderador da conversa. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Pedro Cisa Vieira, surpreendido com a velocidade com que tudo aconteceu? Eu estou mais do que surpreendido, eu estou absolutamente estupefacto. Eu não consigo perceber como é que chegámos aqui. Como é que arranjamos uma crise política e uma situação de eleições antecipadas, as terceiras no prazo de 3 anos, num contexto em que me parece evidente que nenhum dos protagonistas principais queria esse desfecho. Perderam completamente o controlo do que está em causa. Obviamente, isto tudo começa logo da maneira como o governo escolheu governar desde o primeiro momento, com provocações às oposições, com um sentido de autossuficiência e de arrogância, que basicamente foi queimando pontos, e no momento em que as coisas apertaram a sério, obviamente não havia qualquer hipótese de isto ter um desfecho diferente. A moção de confiança que o Primeiro-Ministro, entretanto, e muito a contragosto, anunciou, porque já não conseguia resistir à pressão de todos os lados, é uma moção de confiança que só pode ser rejeitada. Desde o primeiro momento em que o governo assumiu funções, que o governo sabia que não tinha maioria parlamentar e sabia que nunca poderia apresentar uma moção de confiança. Se fosse há 2 meses atrás, quando nada disto se sabia, uma moção de confiança seria também rejeitada. Portanto, obviamente, o Primeiro-Ministro basicamente está a dizer que vai apresentar a demissão do governo, mas sujeitá-la ainda a um crivo parlamentar. Mas Rui Tavares ainda o desafiou a demitir-se em vez de apresentar uma moção de confiança. Pois, poderia fazer. Quer dizer, também como já agora podiam ter votado já esta moção de censura e poupávamos a mais uma semana de dramas e coisas assim. Mas também se joga muito a responsabilidade da crise. Os partidos acham que isto contém votos, não é? Eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que termos, no espaço de 1 ano, 2 governos a caírem, na sequência de problemas que os respectivos primeiros ministros tiveram, de coisas não muito bem explicadas, num contexto em que são os 2 primeiros ministros oriundos dos 2 principais partidos do sistema. Tudo isto é absolutamente terrível, é sinistro. Eu não consigo perceber como é que se deixou as coisas chegarem aqui, como é que o primeiro-ministro não atalhou isto no primeiro momento, respondendo às questões que quisessem responder, sabendo que isto ia custar-lhe muito. Mas quer dizer, eu não percebo isso, como também não percebo que tenhamos que ir para eleições porque a moção de confiança é aprovada. Só há uma razão. Já lá vamos. O Presidente da República foi-se autolimitando na sua margem de discricionariedade, que é muito ampla para gerir estas situações. Portanto, pronto, vamos para umas eleições, o mundo está a cair, é preciso tomar decisões na Europa que vão ser críticas para o futuro de Portugal e nós andamos aqui entretidos com as avessas do primeiro-ministro. Já não vamos às cimeiras, já lá vamos. Pedro Marcos Lopes, é uma fuga para a frente, Luís Montenegro, como resposta à criação de uma comissão parlamentar de inquérito? É pior que uma fuga para a frente. É apenas o anúncio da queda do governo, quer dizer. E, portanto, já se percebeu que
Luís Montenegro, desde o primeiro dia, isso parece-me claro, que vivia confortavelmente com a ideia de antecipar as eleições. Isso desde o primeiro momento em que ele forçava muito sempre a nota, via-se perfeitamente que ele não gostava das circunstâncias em que estava enquanto Primeiro-Ministro. Mas ter eleições nestas condições é mais valia ter claro dito sem orçamento, claro não é? Claro. Por não ter Agora, um orçamento. Há aqui um ponto que tem de ser dito para iniciar. Obviamente eu não vou repetir aquilo que toda a gente vai dizer, que é um problema ir a eleições, temos terceiras eleições em 3 anos, segundas eleições no ano, isso é evidente, é o óbvio e o Lula. O problema maior é que não vai aumentar a estabilidade. Não vai aumentar, pelo Não contrário. faço ideia. Há que dizer uma coisa clara. Luís Montenegro arrastou o país para umas eleições que ninguém desejava. Foi ele que arrastou. É ele o único responsável por este processo. Seja, de acordo, seja por ele se ter encurralado, seja por outra razão qualquer, só há um responsável por termos ido a eleições. É o seu Primeiro-Ministro. Que não só, e aqui vou-te dizer, Paulo, na sequência da tua pergunta, que não só ele próprio se atira para as eleições, como impede qualquer outra solução do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Porque, repara, é bem verdade, já que eu o disse, já disse o Pedro, que o Presidente da República se tinha posto numa situação em que não podia deixar de dissolver o Parlamento se o Primeiro-Ministro saísse. É verdade. Só que nestas circunstâncias... Não há uma maioria. Paulo. O Primeiro-Ministro... Vais perceber o meu argumento? Não é assim. Não me parece. Lá atrás podia ter feito de outra Paulo, maneira. Aqui não parece que pudesse fazer de outra maneira. Desculpa, nada disso. Há uma situação. O Presidente da República posto nessa situação. E, portanto, seria normal que agora nós esperássemos que o Presidente da República dissolvesse como fez nas outras alturas. E eu recordo que na tomada de posse do Dr. António Costa como Primeiro-Ministro na maioria absoluta, ele disse que dissolveria a Assembleia se António Costa se fosse embora. E na última eleição ele recusou-se a ouvir a outra proposta do Partido Socialista. Portanto, ele fez essa doutrina. Só que aqui há um mas. Neste momento há uma coisa completamente diferente. É que Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo que quisesse designar outro Primeiro-Ministro, ou pelo menos designar ou não, dizer ao Partido Social Democrata para ter outro Primeiro-Ministro... Não era possível, nenhum partido iria aprovar isso, Paulo, não tem maioria. Desculpa, poderia aprovar, podia propor. Podia aprovar e há muitas vozes dentro do PS que poderiam aceitar isto. O que eu te digo é muito simples. Ele não o pode fazer por um motivo muito simples. Porque Luís Montenegro e Hugo Soares já disseram que Montenegro é a única solução para ser candidato pelo PSD. Quando ele diz isto... Eurico de Melo também explicou a Cavaco Silva, quando ele achava o mesmo, Paulo, e disse o mesmo, que o PSD é que escolhia os líderes, não era o líder que escolhia manter-se. Mas é evidente, mas é que o Presidente da República poderia perfeitamente dizer ao Partido Social Democrata, escolha outro. Só que não há essa hipótese. Não havia na mesma, porque os outros não têm maioria parlamentar. Deixa-me só dizer. Isso não é assim, porque o Presidente da República pode dizer, depois ele pode é não. Pode pôr a Maria de Lourdes Pinto Silva. Não pode pôr a Maria de Lourdes, pode dizer ao PS. Estou a dizer que pode ter um governo de iniciativa presidencial. Pode pedir ao PSD para ter outro. Só que neste momento já não existe essa hipótese. Posso então. A única moção de confiança que foi aprovada na nossa história constitucional foi aquela que foi apresentada pelo governo minoritário de Mário Soares em 1978. Não, de governos minoritários. O Passo Coelho apresentou uma moção de confiança quando a única moção de confiança que foi rejeitada e fez cair o governo foi apresentada por um governo minoritário de Mário Soares. O governo caiu e nessa altura aquilo que sucedeu não foram eleições antecipadas. Foi o Parlamento que criou uma maioria, PS-CDS, que ainda governou durante um ano. O que é que também acontece aqui neste momento? É que os partidos criaram entre si uma tal hostilidade desde o primeiro momento em que este governo entrou em funções, que aliás já vem de trás, que se torna impossível haver qualquer solução dentro deste quadro parlamentar. Mas, quer dizer, toda a discussão que se está a fazer nestes últimos tempos
é de casos e casinhos. O PSD atacou o governo anterior e governos anteriores por razões de suspeições, potenciais corrupções, pessoas pouco sérias, integridade, falta de idoneidade para o exercício do cargo, e depois a seguir os outros partidos atacam o governo do PSD exatamente com os mesmos fundamentos. Fez isso para o atual líder do e portanto, PS. de facto, e a próxima campanha eleitoral provavelmente vai ser disputada nesta base. O primeiro-ministro é Muito sério, bom. o outro é mais sério que o outro. Isto é horrível. Isto é terrível. Posso Marcos interromper Lopes. agora? E é aqui, ainda bem que o Pedro Cisa Vieira disse isto, porque era aqui que eu queria entrar. Sabendo nós perfeitamente que esta campanha vai ser toda baseada em análises de caráter, que é a coisa pior que pode haver numa campanha eleitoral, mas não é só numa campanha eleitoral. Se Luís Montenegro tivesse um bocado forte de sentido de Estado, aquilo que teria que fazer neste momento, ou depois da moção de confiança, era afastar-se como candidato pelo PSD. Porque se Montenegro não se afastar do processo, esta campanha vai ser a pior campanha que nós jamais assistimos. Porque tudo vai ser em função do caso do Solverde, Pomívia ou que seja o que for. E se o primeiro-ministro é um homem sério ou não é um homem sério. Isso é o pior que nos pode acontecer. Porque todo o debate vai ser este. Vamos assistir todos a debates. Montenegro não é a melhor solução, não é? Pedro Passos Coelho seria uma hipótese? Eu acredito neste... Não, perguntar de outra maneira, eu sei. como é que achas que o PSD pode resolver este problema? Eu acho que o PSD, para já, eu tenho a certeza, e temo dizê-lo, absoluta, que Montenegro, se quiser ser o candidato, será sempre, porque o partido a máquina está completamente dominada por esta direção. Como nunca teve. Estavas a falar do sentido de Estado. Não, mas é aí que eu quero chegar. Nunca o Partido Social Democrata, vou repetir, nunca o Partido Social Democrata teve tanto, é tão controlado, digamos assim, pela máquina, pelo líder e pelo secretário-geral como é neste momento. Por muitas razões. As razões principais é que não há presidente distrital, não há presidente de conselhia, não há autarca que não tenha postos-chave dentro do governo e dentro da máquina do Estado e no próprio aparelho. Portanto, isso não vai acontecer. Por isso é que eu digo, com isto termino, por isso é que eu digo que o melhor para o sistema democrático era que Luís Montenegro se afastasse e que deixasse não só o partido escolher um novo líder para candidatar-se a estas eleições, como evitar que as eleições, que esta campanha eleitoral seja uma campanha de eu sou mais sério do que tu, porque isso é o desastre completo do sistema. Cisa Vieira, nós ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa a salientar que PSD e CDS já decidiram que querem levar o mesmo líder às legislativas, às eleições antecipadas. Do ponto de vista da análise política, o PSD ganhava em poder levar outro líder às eleições, fosse ele quem fosse, obviamente, os passistas é que são os mais agitados com esta hipótese. O partido é que escolhe o líder, não é o contrário. Portanto, essa coisa que as lideranças atuais decidiram que vai Luís Montenegro a eleições, isto vai ter que ser o partido a decidir e provavelmente vai confirmar isso. Se aquilo que o Pedro Marcos Lopes diz é verdade, provavelmente vão reafirmar a confiança em Luís Montenegro e vão disputar eleições em 2019, nessa Montenegro circunstância. desafiou Rui Rio, houve uma moção de confiança no Conselho Nacional e Rui Rio ganhou. Portanto, eu acho que é normal que ele se queira apresentar às eleições. Eu não acho bom. Mas eu já não acho bom. A pergunta é essa, não é? Mas eu já não estou a falar do ponto de vista da posição do PSD. O que eu estou a dizer é um líder que sai nestas circunstâncias, depois de ter afastado do governo um partido que está agora na oposição e é o maior partido da oposição, que também cessou funções nestes termos, em que o principal antagonismo entre eles, que se ressalta, é os ataques à seriedade, à idoneidade, à integridade, é sempre um cenário péssimo. E seria também, mas também te vou dizer uma coisa, o pior que podia acontecer era ir-se escolher um líder porque é um homem sério e impoluto e tem caráter. Pior ainda. Porque, na verdade,
isso, nesse ponto de vista... Os partidos não há agências. Os partidos escolhem quem acham que tem mais condições de ganhar. Exatamente. É para isso que os partidos... Não é verdade isso já não é verdade, Paulo. Muitas vezes os partidos escolhem em função daquilo que faz sustentar a máquina e não exatamente por ganhar. E começa lá em baixo, como vimos no Tutti Frutti, na Conselhia, que depois vai à Distrital. Porque é que tem-se poder sendo só líder do partido. Não é só chegar a primeiro-ministro. Essa história que eu e tu e muita gente muitas vezes repete, que é os partidos votam em função de quem pode ganhar as eleições, neste momento já não é tanto assim. E era muito mais quando os partidos eram coisas abertas, que tinham muita gente dos vários setores da comunidade. Neste momento, como os partidos fecharam sobre eles próprios, o facto de mandar na máquina já é uma grande fonte de poder. Porquê é que os partidos fecharam sobre si próprios? Porque isso o é uma boa ambiente que discussão. nos últimos anos criamos à volta de fazer política e estar num partido é uma coisa tão invasiva, Também. tão terrível, tão limitativa do estatuto e da capacidade de funcionar das pessoas ligadas aos partidos, que vão desencorajando pessoas comuns, inseridas profissionalmente e na comunidade, etc., Mas não só. participarem na vida de partidos. Rejeitam... Vão fazendo, vão criando partidos pelo caminho, não é? Mas vão criando partidos. O exemplo é o PAN, a Iniciativa Liberal, o Chega. Ou seja, os novos partidos trazem novas pessoas. Trazem novas pessoas, mas também, quer dizer, vão tornando o sistema mais ingovernável. E pouco tempo depois, os mesmos partidos estão envolvidos nas mesmas quesilhas, como vimos em congressos da Iniciativa Liberal, ou como vemos em pequenas disputas no Chega, que só não seguem mais... E no PAN também. Aquilo é um partido de uma pessoa só. Porque, na verdade, o problema todo é que, entre as limitações que nós colocamos a quem entra numa função pública, que a participação num partido que é considerada desde logo quase como estar numa associação criminosa, a maneira como depois as limitações que se tem à saída, ninguém queira participar nas vidas partidárias. Nós criamos o ambiente que leva a que as pessoas se afastem da participação política e da participação partidária. E depois nós, como comunidade, digamos assim, com o conjunto de regras e de observações que vamos fazendo. E depois, no fim, queixamos-nos de que os nossos políticos sejam o que são. Sim, Pedro Marcos Lopes, mas queixamos-nos também quando aparece alguém que vem de fora dos partidos disputar, por exemplo, uma eleição presidencial. Deixa-me perguntar só isto é para levar a uma pergunta. Sim. Isto que está a acontecer... Tu és daqueles jornalistas que faz perguntas, ao contrário isso. de muitos. Isto que está a acontecer pode beneficiar a candidatura, por exemplo, de Gouveia e Melo às presidenciais? Pode. Eu queria acrescentar uma coisa em relação ao que o Pedro disse. Eu concordo inteiramente. E apesar disto ser uma má altura para ter este discurso, porque eu tenho este discurso que o Pedro tem, e tu és testemunha, Paulo Baldaia, há muitos, muitos anos. E sempre achei que tudo aquilo que o Pedro Cisa Vieira, já repeti muitas vezes o discurso que ele fez, tem sido horrível para a democracia porque tem afastado os melhores. Mas os próprios partidos também se fecharam sobre eles próprios. Aquilo acaba por ser conquistado por quem não tem outras coisas para fazer. E que depois, quando outra pessoa, quem quer entrar e fazer política, tem uma barreira à entrada evidente. Basta ser... eu conheço bem essa experiência. Quer dizer, uma pessoa basta se inscrever num partido e ir a uma reunião numa secção ou numa conselhia. Quer dizer, nem vale a pena, porque as pessoas são completamente... Aquilo é uma coisa deles, não é uma coisa dos outros. Mas... Já foste a uma reunião numa conselhia? Já fui a várias, por acaso. E fiquei bastante mal impressionado. Eu também como jornalista, já estive a assistir. Não, mas eu não. Eu também já sou velho. Já assisti a reuniões de conselhias, boas, más, mas muitas delas onde tu sentias perfeitamente que estavas a mais. Que fazem-te sentir a mais. Mas agora, por isso é que eu estou a dizer que isto não é uma boa altura para este discurso, por um motivo muito simples. Porque o que temos... Esta tensão que também existe no debate público nacional é terrível para nós chegarmos a consensos. Não é só na questão política. É porque nós variamos entre isto é impossível, portanto, há escrutínio a mais, até ao escrutínio, peço desculpa, zero.
Isto é que é terrível. É como a burocracia. Nós achamos que há sempre muita burocracia, claro. até o momento em que queremos acabar com a burocracia e dizemos que é para facilitar a corrupção. Não, mas eu digo outra. Nós não acreditamos na burocracia, mas começamos e achamos que devemos acabar, mas depois vemos que há um tipo que mete um toldo no café à frente que bloqueia a passagem de toda a gente e lembramos que se calhar teria sido melhor pedir haver uma entidade que gere aquele tipo de situações para que aquilo não aconteça. E isto é a mesma coisa que passamos. Quer dizer, nós não podemos em momentos... Como eu ouvi o Hugo Soares e outros Hugo Soares do PSD a deitar as mãos à cabeça em fúria por causa do excesso de escrutínio e depois ninguém queria ir para a política. Mas eu, como tenho memória e lembro-me que quando... Não foi o único. Não foi. Houve gente mais... Não, Paulo Rangel, Companhia Limitada. O Presidente da Assembleia da República. José Pedro Aguiar Branco fez talvez a pior... Como tem sido um péssimo Presidente da Assembleia da República, hoje voltou a pôr a pedra, quer dizer, a fazendo advogado do Primeiro-Ministro. É verdadeiramente incompreensível. Não, mas o que eu queria dizer é que eu tenho memória, como toda a gente. E a minha memória até... Os velhos costumam ter a memória mais para longe, como eu. Mas eu ainda tenho alguma recente. Eu lembro-me do que disse Montenegro quando António Costa se demitiu. Lembro-me perfeitamente. Aliás, a jornalista Fernanda Câncio foi buscar todas as frases que ele disse. Era uma questão ética, que a ética era inegociável e que não havia nada de excesso de escrutínio, porque as coisas tinham que ser escrutinadas até à mais... Quer dizer, e andamos nisto. O que é fundamental é não fazermos o 8 agora. Acha-se que há escrutina mais, daqui a 2 minutos há escrutina mais. Eu queria passar para a relação de Marcelo com Montenegro, mas tu perguntaste se isto favorecia uma determinada candidatura presidencial. A mim, o que me preocupa mais não é o que vai favorecer, é o que vai prejudicar. Sim. Este facto prejudica o país. Este facto, além de nos levar para um novo ciclo eleitoral, do qual provavelmente não vai sair uma solução governativa mais estável, mais democrática, mais confiável, mas pelo contrário, algo mais assustador, aquilo que eu estou a dizer é, na verdade, nós precisamos de consensos entre os dois partidos, nós temos mesmo que fazer coisas como acabar com a burocracia, mas para acabar com a burocracia é preciso haver confiança. E se estamos a fazer do ataque à integridade e ao caráter do adversário o principal argumento político, isso não é possível. Vou-te dar um exemplo. O próximo chanceler alemão, Sebastian Merz, afastou-se da política porque tinha disputado a liderança da CDU a Angela Merkel, perdeu, Angela Merkel não gostava dele e vice-versa, e ele afastou-se. Foi para um escritório de advogados internacional, tornou-se chairman de várias empresas, tornou-se designadamente da maior empresa de gestão de ativos do mundo, que é a americana, fez a sua carreira e agora voltou a disputar a liderança quando se afastou o anterior líder da CDU. Em Portugal, este homem não podia ser primeiro-ministro. E quer dizer, porquê? Não podia. Não podia, porque iam dizer que os interesses e isto e aquilo e o escrutínio, mas não podia ser. Portanto, o que eu estou a dizer é, na verdade, nós estamos a criar as condições para que os resultados que não desejamos no funcionamento do sistema político venham a ocorrer. E olhando para as relações, nós ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa, a relação dele com Montenegro. Eu não sei o que é que isso tem a ver com esta conversa. Ou seja, eu percebo muito bem o que o Pedro diz. E volto, e eu sou deste partido. Quero porque eu estava a fazer aqui uma pausa dramática. Eu estava a dizer ao Cisa Vieira que queria passar para a relação. Mas eu insisto neste ponto. Eu percebo, eu sou desta filosofia há muito tempo, desde que faço comentário público, desde que estou no espaço público. Não há dúvida. Este não me parece é o bom momento para esse discurso. Porquê? Não é o discurso que está a fazer isso. Nós não somos propriamente atores políticos. O problema é que quando nós, nestas alturas, fazemos o discurso que eu costumo fazer, parece que estamos a dizer que Montenegro, ou pessoas
fizeram, ou que não esclarecem, ou que têm, na minha opinião, eu acho que é muito mais esclarecer a conduta de Montenegro, estão a ser prejudicadas por este tipo de ação, percebes? De escrutínio. Escrutínio. Não, há coisas completamente diferentes. Nós não podemos... Eu comecei por dizer que o principal responsável por esta situação sim, é Montenegro, designadamente pela situação Pedro, em que se colocou e para a qual arrastou o governo e o país. O que eu estou a dizer é que... Não, mas... O que eu receio é que em reação a isso, todos vamos dizer... Nós não temos como comprovar que o Mertes aqui não seria eleito primeiro-ministro. Não temos. Mas não temos como... Mas provavelmente alguém muito bem sucedido, ou está num partido, aqui em Portugal é diferente, porque ou está num partido e é possível ser político, ou não está num partido e... Não, mas há aqui um problema. O Pedro é um caso desses. Do caso que eu vou relatar, o Pedro Cisa Vieira. Nós, por exemplo, hoje o meu pai, é muito, muito curioso, estava no hospital, e o meu pai dizia, mas quem é que pode ser escolhido? Tem que ser deputado. Eu disse, não, pai, o único país na Europa, onde o primeiro-ministro não tem que ser deputado. Tem que ser deputado é no Reino Unido. E o que é que acontece? O que nós temos feito, por exemplo, nos partidos, nos partidos é isto. É que quando um primeiro-ministro ou um partido quer dizer que o seu governo é bom, tem independentes. Tem muitos independentes. Mas depois e quando os independentes vêm... Tá bem, e depois partidos sem o exclusivo do poder legislativo. Claro, mas depois, quer dizer, e tudo isto são paus na engrenagem, porque quem me dera que o meu pai tivesse razão, que nós só pudéssemos ter deputados, porque aí era mais difícil. Eu já estou a ver como isto já anda. Nós para a semana vamos ter que fazer 2 episódios, um sobre a América e o Trump e a Europa e Israel, porque não vamos sair daqui hoje. Não. Vamos ter que deixar para a semana 2 episódios. Porque tu ainda não falamos do presidente que estavas a telefonar. Não, ainda falta muita coisa. Não, a perguntar ao Cisa. Sim, também podia estar a telefonar ao presidente. Mas a relação do Marcelo com Montenegro. O que é que nós ouvimos-lo aqui, antes de começarmos a gravar, o que é que isto nos diz, não é? Ficaram a perceber se Montenegro disse ou não a Marcelo que ia avançar com uma moção de confiança? Eu acho que o Presidente sugeriu que ele não lhe tinha dito isso, mas como depois nenhum dos jornalistas fez a pergunta que se impunha, ficámos a saber isso com certeza. Agora, de facto, o Presidente deve estar a revisitar o seu mandato, particularmente o seu segundo mandato, e deve estar a pensar 30 vezes que quando era feliz nem sabia. Exatamente. E deve estar com muitas saudades da relação que tinha com outro Primeiro-Ministro. E havia uma maioria. Vamos olhar... Não, deixa-me ter 2 palavrinhas sobre isto. A primeira é a seguinte. A relação do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, com Luís Montenegro foi má desde o princípio. Desde o princípio. E o Montenegro e o Primeiro-Ministro fez uma coisa declarada, deliberada, que foi dar muito pouca confiança ao Sr. Presidente da República em variadíssimos dossiês. Variadíssimos. Esta é uma conclusão. Repara, não é só o facto... A maneira de governar deste governo foi hostilizar a oposição, hostilizar o Presidente da República, hostilizar os jornalistas. E quando aquilo para, eu hoje, ainda bem que me diz isso, hoje, para minha enorme surpresa, o Primeiro-Ministro teve o descaramento de dizer que respondia sempre a tudo. Ele, num ano, fez uma entrevista, deu uma entrevista a uma amiga. Pronto, lamento, tenho muita consideração pela Maria João Vilés. Ser amigo não mas deu uma entrevista a uma amiga que lhe fez uma entrevista de amiga. Uma coisa é seres amigo e não fazes uma entrevista de amigo. Aqui foi uma entrevista de amigo. Foi a única entrevista que Luís Montenegro... Luís Montenegro faz declarações, faz conferências, sem nunca admitir uma pergunta. Era impensável acontecer a Luís Montenegro o que aconteceu hoje ao Presidente da República. O Presidente da República falou e os jornalistas puderam-lhe perguntar coisas. E a mesma coisa, isto para fazer uma espécie de paralelo muito selvagem, em relação ao Presidente da República. Ele não lhe disse que ia fazer aquela declaração no sábado, ao Presidente da República. Hoje apresenta uma moção de confiança, ou diz que vai apresentar uma confiança, e não diz ao Presidente da República. Aliás, nós ainda não temos a certeza, porque o Presidente da República não esclareceu bem. Também foi dúbio. Foi dúbio. Ele lembrou, só para situar as pessoas que nos estão a ouvir, ele lembrou
que o Pedro Nuno Santos lhe ligou a dizer que ia apresentar uma CPI antes de apresentar ao país, e depois diz que esteve com a coisa... Paulo Baldaia, Paulo, tu que tens um doutoramento em Marcelo Rebelo de Sousa, tu sabes perfeitamente, isso foi dito para ter a seguinte conclusão. O Pedro Nuno Santos deu-me confiança e o Luís Montenegro não me dá confiança nenhuma. E é o que diz o César, e tem razão. Isto é, uma deliberada. Foi um estilo. Foi um estilo que este governo adotou desde o primeiro momento, com aquelas intervenções todas provocatórias. E nem se pode queixar, quer dizer, ele teve o Presidente da Assembleia da República eleito num contexto adverso, teve um orçamento aprovado, por exemplo, não se pode queixar. Aliás, o Partido Socialista disse que não votaria a moção de censura do PCP e que não apresentaria uma moção de censura. Portanto, este governo cai porque queimou deliberadamente todas as pontes que lhe podiam ter valido. Ele quis se encurralar e ficou encurralado. Vamos agora olhar... Sendo que desta vez não havia a ponte que lhe valesse. Pergunto se o Presidente da República, ao anunciar não apenas que concluiu do debate da moção de censura, que PSD e CDS tinham decidido levar esta liderança a eleições, mas também o querer muito rápido as eleições, até apontou para meio de maio, significa estar a cortar qualquer hipótese do PSD poder escolher outro líder para levar eleições, e estou a pensar em Passos Coelho, porque os passistas têm estado muito Paulo, eu insisto, o Sr. Presidente da República tem muitas coisas, às vezes tem devaneios, mas também é um homem pragmático e informado. No momento em que eu ouvi, e que ele ouviu também ontem, o Hugo Soares, na SIC Notícias, a dizer que não havia dúvida rigorosamente nenhuma que o próximo candidato, se houver nas próximas eleições, ia ser Luís Montenegro. E no dia a seguir sai um comunicado de todas as distritais a dizer Montenegro é que é. E no dia seguinte sai todas as distritais a dizer que o governo é que é. O professor Marcelo Rebelo de Sousa não tem outra alternativa. Agora perguntas-me assim, como eu já disse na entrada, mas volto a dizer, agora havia um levantamento no PSD, um conjunto de assinaturas para haver um congresso, para haver umas eleições internas. Talvez. Só que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que diz muito do PSD. Mas, por isso, é que falarmos de mais. Eu estou convencido que neste momento, quem quiser ser líder do PSD sabe isso e sabe que vai ter de esperar por uma eventual derrota do PSD ou, do pior ainda, que é o PSD fazer uma coligação com o Chega, para que se possa fica mais surgir. Perto, não é? Ela fica mais perto. Com os mesmos resultados, faz pouco sentido fazer de maneira nenhuma. Deixa-me só acabar para dizer isto. Qualquer das circunstâncias, ou seja, o PSD perder as eleições, coisa que não é garantida, o PSD pode perfeitamente ganhar as eleições, ou perdendo, fazendo uma coligação do Chega, o Partido Social Democrata corre muitos riscos de continuar a ser um partido de poder em Portugal. E Pedro Cisaveira, estavas a dizer que não vai ser o mesmo resultado, estás a achar que pode mudar o quê? Já agora, o que é que achas que pode acontecer? Eu estou a achar que este último mês, sobretudo, deixa os eleitores estupefactos. Quer dizer, não são capazes de resolver este problema. O primeiro-ministro que se vai reapresentar a eleições deixou-se chegar a um ponto destes. Quer dizer, o sistema partidário todo não conseguiu ultrapassar isto sem nos obrigar a ir outra vez a eleições. Que cenário vai sair das próximas eleições? Em quem é que eu vou votar? Eu acho que isto deixa, de facto, os eleitores um pouco perplexos e inquietos. E, portanto, vamos pensar que isto não tenha impacto na reflexão que os eleitores fazem e nos resultados eleitorais relativamente àquilo que veio das últimas eleições e tem estado mais ou menos constante nas sondagens. E quem é que vai beneficiar mais de uma reflexão sobre estes aspectos? Quer dizer, e será que o povo diz, não, queremos continuar com este governo que é muito bom,
que aumentou os pensionistas e baixou o IRS e, portanto, fizeram grandes malfeitorias ao primeiro-ministro. Vamos mostrar um grande... Eu acho que isto é terrível. Imagina o cenário que aconteceu na Madeira. Foi uma coisa mais ou menos semelhante como esta. O governo caiu porque o presidente do governo regional foi constituído arguido num processo. Ele voltou a apresentar-se a eleições, voltou a ganhar as eleições. Primeiro eleições internas e depois eleições regionais. Depois eleições regionais. E, na verdade, a única coisa que sucedeu é que a sua posição política ficou mais fragilizada. A região ficou com menores soluções de governabilidade. Isto é mesmo uma situação em que este ciclo político, que já tinha começado mal, interrompe-se de uma maneira péssima e eu não acho que daqui possa sair coisas boas. E nós precisamos mesmo de um governo que seja estável, que esteja 4 anos e que esteja sentado no Conselho Europeu. Não é o PRR que está a andar. O PRR ficou a andar com os concursos todos desde que o governo de António Costa caiu. Já estava tudo a andar. Aquelas coisas que eles estão a anunciar e a fazer são coisas que já vinham de trás. O que nós precisamos mesmo é de um governo. O que nós precisamos mesmo é de um governo que esteja agora sentado no Conselho Europeu e a dizer sim, vamos deixar que os fundos de coesão vão para pagar a defesa, ou dizemos não, senhor, nós votaremos no sentido de aumentar os recursos europeus. Nós vamos ver os franceses e os alemães a desenvolver uma indústria de defesa e ficamos sentados porque estamos aqui a disputar eleições e o nosso governo não consegue dizer que nós precisamos estar nessas cadeias de valor. Nós vamos estar o que é que nós vamos estar a fazer? Isto faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Deixem-me perguntar aos dois, ainda vamos dar um saltinho, obviamente, à Europa e ao mundo, até por causa daquilo que estava a falar o César Vieira. Oposição, alternativa. Esse riso quer dizer o quê? Não quer dizer o grande... Eu não sou daquelas pessoas que acham que meu Deus, eleições. Não sou, basicamente porque sou democrata. Isto é a última saída, não há outra saída, portanto tem de ser. Mas andarmos sempre nisso, também, e prefiro... Também não fazemos aquilo que o César Vieira estava a dizer. Sim, prefiro que existam, prefiro que haja eleições a que nós vivamos numa paz absolutamente podre e que esteja um conflito instalado permanentemente e ter um primeiro-ministro que, na minha opinião, já não tem condições para ser primeiro-ministro. Mas isto é o quê? Agora, de facto, nós vivemos uma situação em que tudo indica que a única solução estável que possa haver nas próximas eleições seja um governo do PSD com Chega. Isso não é uma solução nós estável no mundo. O que nós precisávamos, essa solução não é estável. Quando muito é uma solução maioritária. É uma solução maioritária. A solução que nós precisávamos mesmo, neste contexto, era uma grossa coligação. Está bem, mas essa era a solução que nós precisávamos. Pedro, mas tu acabaste de dizer, e eu concordo, acabaste de traçar um cenário que eu concordo inteiramente, que é impensável neste momento nós fazermos essa coligação. E mais, não estou certo que essa coligação, neste momento, fosse também sólida. Eu sou... Bem, este programa chama-se Bloco Central, sabendo que o Bloco Central nunca se quis que o Bloco Central fosse dois partidos juntos. Não, isso não... Mas há situações, e eu já disse isto também aqui muitas vezes, há circunstâncias num país e que exigem esse tipo de situação. E mais, e é muito provável, e aqui dou de barato ao Pedro, é muito provável que este seja o momento desses. Só que nós deixamos isto chegar a um nível de confrontação, de insulto... incapaz o maior teorizador contra o Bloco Central era o antigo primeiro-ministro António Costa, que dizia que se os dois partidos centrais do sistema se coligassem no governo, isso levaria a que as oposições se concentrassem nos extremos e isso não era bom para a democracia. E só haveria algumas exceções. Se houvesse uma crise grave, se houvesse uma guerra, etc, etc. Esta é uma circunstância excepcional. E se os protagonistas políticos não percebem que esta é uma solução excepcional e nós, que precisa quando tivemos um bloco central lá atrás em 83... Foi exatamente nessa circunstância. Foi exatamente nessas circunstâncias. E, portanto, se os principais protagonistas não percebem que estas são circunstâncias excepcionais, onde é preciso trabalhar para salvar o país e não para andarem a acusar-se um ao outro de pequenos pecados,
Então também não sei o que é que vamos fazer. Vamos então olhar para nada, não. Vamos fazer alguma coisa, mas não seja, vamos votar. Nada na questão de que, de facto, quando temos dois líderes nas circunstâncias em que temos, e eu não vou pôr os dois no mesmo barco, Sim, porque... Não estamos a pôr os dois. Não, claro que não, mas eu não estou, quero dizer que não estou, porque há um primeiro-ministro que nos levou a esta crise e Pedro Nuno Santos, quer se queira, quer não... Tentou evitá-la. Exatamente. Sim. Quer dizer, a questão é esta, que nós, quem fizer uma análise completamente imparcial desta situação, e lamento, mas é aquilo que acho que faço, nós percebemos que houve um primeiro-ministro que nos arrastou completamente para um ato eleitoral, enquanto o líder da oposição, gosta ou não se gosta, acha que ele seja mais capaz ou menos capaz, viabilizou um orçamento, viabilizou um programa de governo, viabilizou uma Assembleia da República, viabilizou o IRC, quer dizer, portanto, contra factos não há argumentos, não é? Bom, na preparação deste episódio nós tínhamos construído um consenso de que usaríamos a maior parte do nosso tempo para olhar para a Europa e pelo mundo, pela importância que tem na nossa vida. Não foi possível, a culpa não é nossa. Não fomos nós que marcámos a crise para este dia. Aliás, por causa disso estamos a gravar às 9 e tal da noite, não é? Vamos olhar para... Começar pela Europa, pelo anúncio dos 800 mil milhões de euros, que no fundo é um financiamento àquilo, não é ainda uma estratégia militar ou de segurança comum. Não é. É apenas uma autorização para que os Estados possam gastar 800 mil milhões de euros. É isso que está em causa. E como eu já disse, mil dos quais são financiados pelo Banco Europeu de Investimento. Mas isto, como eu já disse, o principal problema não é só saber que temos que gastar mais. É onde é que vamos gastar e porquê é que vamos gastar. E isso ainda não está decidido. Portanto, esta é uma solução que a Comissão tem que tomar, mas está muito longe de ser aquela que seja... Não é isso. Já produzem. O que é que nós vamos fazer com estes 800 mil milhões de euros? Vamos investir nas capacidades que nos faltam, como, por exemplo, a logística militar, como, por exemplo, as capacidades de cibersegurança, como, por exemplo, a dissuasão nuclear, ou vamos vamos uniformizar os modelos de munições, de equipamentos, de tanques, etc., ou vamos continuar a comprar fora? Isso não está decidido. E essas coisas são necessárias articular antes de se começar a gastar os 800 mil milhões de euros. Sim, mas nós já temos grandes empresas na Europa, não apenas a União Europeia, mas a Europa como um todo. Sim, mas não temos... também o Reino Unido. Não, a minha questão é que essas empresas que já existem podem ser as beneficiárias disto, se não tivermos um verdadeiro debate. Com certeza. Isto vai ter pelo menos um bom efeito, que é vai ser um grande estímulo económico. Porque meter 800 mil milhões de euros na economia europeia em 4 anos, podes ter a certeza que mais os 500 mil milhões de euros que o Merz já anunciou que vai fazer, isso já é uma coisa que, em termos de estímulo económico para o crescimento económico, vai contrabalançar bastante o impacto negativo que a guerra comercial com os Estados Unidos irá causar. Agora, nós precisamos de saber em que é que vamos gastar e para que é que vamos gastar. Aquilo, estavas a falar que as empresas já existem. Aquilo que neste momento se revelou é que mesmo que os ingleses e os franceses e outros países quisessem mandar tropas para a Ucrânia, não tinham capacidade de os manter abastecidos, não tinham capacidade logística. E basta agora os Estados Unidos terem dito, eles dizem que não vão fornecer mais material militar, mesmo aquele que já estava comprometido. É mesmo renunciar, revogar compromissos do Estado. Para ser entregue à Ucrânia não é possível. Mas já disseram que não vão dar informações à Ucrânia e isso basicamente é condenar milhares de ucranianos à morte. O Musk está a decidir ou a pensar se corta o acesso ou não ao Starlink, que aí é o Portanto, fim, não é? É preciso investir nessas coisas que nos faltam. Pedro Marcos Lopes, como é que olhaste para este anúncio da Presidente da Comissão Europeia? É só a necessidade de dar uma resposta para que a Europa pareça que está, de facto, a perceber o que está a passar? A minha vontade, quer dizer, a minha primeira reação era dizer isto não serve para nada, mas não é bem verdade. O que nós precisamos na Europa é ter uma estratégia comum de defesa. Não foi apresentada, nem está a ser preparada, dá-me ideia, qualquer estratégia comum de defesa. O Reino Unido está a reaproximar-se da Europa nessa matéria. Paulo, pois realmente está-se a reaproximar, mas uma coisa, ainda outro dia, a Teresa de Sousa lembrava, e bem,
já aqui o disse também, que nós na Europa temos 14 tipos de tanques. 14 tipos de tanques, são 14 de fábricas diferentes, são 14 cais em fábricas subselentes diferentes. Se não se entendermos, passam a fabricar todos o mesmo. O problema é exatamente esse. O que nós vamos fazer para funcionar como uma entidade comum continua a ser o problema de base. Porque se tu vais gastar ou vais investir estes 800 mil milhões sem critério, sem saber exatamente para aquilo que estás a fazer, não se vai a lado nenhum. Há muito pouco tempo, esta semana, já não me lembro se foi no Washington Post ou no Financial Times, para ser franco, dizia-se que, poderia ter havido pelo menos uma coisa boa naquela coisa tão degradante, tão... Na humilhação do Trump e que foi a humilhação que aqueles dois selvagens fizeram a um representante de um povo que está a ser assassinado em milhares de vítimas, que está a ser atacado. Quer dizer, se aquela revelação serviu para que nós soubéssemos com quem estamos a lidar, até teria corrido bem, como se nós não soubéssemos. Mas o que ali está é muito mais do que isso. E que foi reforçado agora com o fim da ajuda. Nós temos um aliado, pausa. Nós temos um inimigo comum, e esse inimigo comum é os Estados Unidos e a Rússia. Que é uma coisa que eu próprio, já com esta minha vasta idade, longa idade, nunca pensei que pudesse acontecer. Às vezes dá-me vontade de fazer aqui um choradinho, porque eu sempre fui aquela pessoa, enfim, acho que posso falar pelos três, que é crítico em relação aos Estados Unidos em muitas coisas, mas fascinado e sabendo que eles eram muito ingênuos, eram muito tontos, às vezes cometiam erros, mas eram os bastiões da defesa dos princípios fundamentais. E subitamente, em pouco tempo, muito poucos anos, vemos que eles são tudo aquilo que nós execramos. Ainda hoje houve uma notícia onde foi retirado todos os apoios, todos os museus que queiram fazer agora exposições sobre negros ou sobre o movimento queer, têm que deixar de os fazer. Os defensores da liberdade de expressão. Protestantes, a liberdade exatamente. é um conceito as pessoas que protestam as pessoas são livres de exprimirem o que eles pensam. Sim, eu lembro que exprimir o que o governo pensa. A avaliação da opinião das pessoas nas redes sociais também é assim. Alguém é muito bom porque pensa exatamente como eu. Há outro dado, quer dizer, porque o que está a passar dentro dos Estados Unidos está a ter expressão cá fora. Há outro dado, por exemplo, quem for estrangeiro, estiver a estudar numa universidade americana e for um movimento de protesto, mais uma executive order de ontem ou dois, e que participar num protesto... São tirar as ajudas estatais às universidades. Não, mas pode ser deportada a pessoa. E as universidades podem ficar sem apoio. Portanto, é isto que estamos a montar. Não é só isso. A autorização já passamos para os Estados Unidos, saímos da Europa. Mas é toda a coisa. A Europa, estou a dizer que é de uma forma muito brutal, percebeu que de facto já não pode contar com os Estados Unidos. Era uma coisa, quer dizer, andámos a dormir de facto. Os Estados Unidos já diziam isto há muito tempo, e agora o que esta administração está a dizer de uma forma muito brutal é assim: para nós compramos a visão do mundo que o Putin tem. Que é mais importante estas potências entenderem-se, e vocês são irrelevantes, são um obstáculo no caminho, e portanto nós estamos irmanados, quer na ideia de que precisamos de ter relações fortes um com o outro, como também na ideia de que aquilo que vocês representam no mundo, nós queremos derrotar. Falta a outra parte que vamos deixar para o próximo episódio. Já portanto, não? A Europa, mas deixa-me só dizer-te uma coisa, porque é neste momento que eu quero dizer. Infelizmente, aquilo que se revelou esta semana foi que precisamente Zelensky não tem alternativa. Se quer salvar o seu país ou de condenar a coisas que são horríveis, que é uma ocupação russa, um governo fantoche em Kiev, com tudo aquilo que se está a passar nos territórios ocupados, com a maneira como os russos continuam a cometer crimes de guerra, a fuzilar pelas costas prisioneiros que se renderam, etc. Tudo isto que ele quer evitar obriga-o mesmo a ir-se humilhar a Washington. E, na verdade, aquilo que se passou na sexta-feira foi uma provocação e uma humilhação feita pela administração americana, mas também Zelensky não deveria ter ido ali se não estivesse pronto para assinar aquilo que agora vai ter que assinar, se calhar em condições mais perversas.
E, portanto, isto foi muito mal. Todos os líderes europeus, Starmer, Macron, prepararam o terreno porque eles sabem que não conseguem continuar a apoiar a Ucrânia de um momento para o outro, mas não prepararam sem um muito apoio bem, dos Estados. porque o Zelensky foi lá depois de os dois lá terem ido o Zelensky esqueceram-se de avisar o Zelensky que aquilo podia. Exatamente. Pedro Marcos Lopes, para fecharmos, eu só ia lembrar que nós ainda não chegamos à parte em que os Estados Unidos vão virar, estão convencidos que tiram a Rússia da órbita da China. Quando chegarem ao Pacífico também vão ver como elas é uma nota final sobre o seguinte: o que Trump e a administração Trump estão a fazer é muito mais profundo do que aquilo que nós temos, do que se tem vindo debatido, porque o que eles estão a destruir é um fator essencial na vida, tanto da comunidade nacional como na vida da comunidade internacional. Porque as sociedades, dizia o Tony Judt, muito bem, no tratar sobre os nossos presentes descontentamentos, ele escrevia muito sobre a confiança. E ele dizia que nós tínhamos na democracia de existirem pontos onde não fosse discutível. Não é discutível. Nós não podemos... Coisas são dadas, são adquiridas. Sim, nós não podemos ter uma segurança social. Direitos humanos. De repente vem o PS e acaba com o ensino público, ou vem o PSD e acaba com a escola pública. Não. Há um conjunto de coisas, além dos direitos humanos, que tem que ser, que é o que forma essa confiança, para que nós saibamos que votando numa coisa, numa opção ou noutra, há um conjunto de pilares que são essenciais. Se tu quebras essa confiança, quebras os laços que permitem a uma sociedade criar. E a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, no que diz respeito à relação internacional. Nós não vamos nunca mais ter confiança nos Estados Unidos, ou pelo menos vai durar gerações a voltar a ter, tal como os eleitores americanos vão deixar de ter confiança nas suas próprias escolhas. Isto origina... Ele foi ao Congresso, depois de tudo o que está a fazer, foi ao Congresso e foi recebido... Não é, está bem, mas... Com uma aclamação. Paulo, mas isso é sempre assim. Não foi por aclamação. Dos dele foi. É isso que eu estou a falar. Não estou à espera que os democratas o aplaudam. Isto gera uma impossibilidade em termos internos da democracia perdurar e em termos externos. Não é possível também ter relações diplomáticas e relações de confiança entre os Estados como tivemos até agora. Vamos voltar aqui com certeza na próxima semana, no próximo episódio. Estamos a chegar ao fim deste, a altura para o Bloco Central de Interesses, o momento em que os comentadores residentes fazem sugestões culturais. O que ler, o que ver, o que ouvir, livros, teatro, cinema, música. Pedro Cisa Vieira, começas tu hoje. Bom, foi a noite dos Oscars e eu tinha visto alguns filmes que gostei bastante e que estavam entre os nomeados, mas na verdade não vi aqueles que acabaram por ter mais destaque. A Nora e o Brutalista, que ganhou o Oscar para melhor ator. E são dois filmes que de facto apetece ver, porque são eu vi a Nora, aconselho mesmo. São representantes de um cinema independente que cada vez se torna mais difícil fazer. Aquele que não depende das grandes produtoras, das grandes plataformas, que tendem cada vez mais a apostar em fórmulas já repetidas e repetitivas, porque os orçamentos são muito grandes e eles não podem arriscar um flop, portanto vão sempre à procura daquilo que já foi testado como sendo de preferência do público. Filmes de super-heróis e coisas assim. E estes são dois filmes independentes que a Academia resolveu premiar, de alguma maneira também fazendo uma espécie de sinal e de gesto para que é preciso continuar a apostar nisto. E, portanto, eu vou ver se ainda consigo ver o Anora e o Brutalista também para celebrar isso. O Anora até é possível alugar por 5 euros numa das plataformas. Numa dessas streaming, plataformas. Eu estou a tentar ver qual é, a não ver se me lembro qual fazer é. Mas publicidade. Estará na Opto? Não. Não podia ser. Mas Muito não, bem. podem ir na mesma à Opto, mas não encontram lá o Anora, mas depois o Anora está numa das plataformas de streaming. Pedro Marcos Lopes, o que é que vamos ouvir? Eu sei que vocês vão-se começar já a rir porque pensam que isto é uma maneira de eu recomendar duas músicas, mas neste caso Não, é mesmo. não é nada. Não é nada. mesmo. Não, é Quem mesmo. diria? Eu ia escolher. Não é coisa que tu nunca escolhi fizeste. uma música que ando obcecado, o Zézer Collective, mas não posso, porque. Não, vou-te explicar porque é que não posso, porque hoje. Vai estávamos ser aqui no dia em que tu propuseste 3. Não, exato. Mas hoje também posso.
Mas hoje estava quando eu estava a vir para aqui, depois quando nos encontramos, quer dizer, a palavra era loucura, não é? Que estamos a viver uma espécie de loucura. E, bem, quem fala de loucura fala de uma banda da nossa, quando nós éramos jovens, não é? Que são os Madness, que têm imensas músicas que eu gosto, mas vai ficar aqui. Foi mais conhecida porque até não é só os Madness, porque isto é uma loucura, mas o nome da música chama-se One Step Behind, portanto estamos a dar um passo para trás, bate tudo certo e portanto vai ser este clássico dos Madness. Vamos ver se não há um passo em frente para o abismo, não é? Na próxima semana, quando voltarmos, o governo muito provavelmente já estará demitido, porque não foi aprovada uma moção de confiança. Portanto, nem sei que lhe diga, não lhe digo para ficar bem, olha, aguente-se. Até à próxima. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.